Alô, muito boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Papo de Peso. Eu e convidados, né? Hoje, 40 anos de Thunder and Lightning, do Team Lizzy. E vamos falar com os nossos convidados sobre essa pérola do rock and roll, Tarcísio Chagas. Prazer tê-lo de volta mais uma vez. Prazer é meu. Boa noite, César. Boa noite, Sávio. Falar do Tim Lizzy é fácil. Para mim é minha banda preferida, né? Muita gente sabe, muita gente não sabe. E falar sobre Thunder and Lightning, né? Que é um disco bem diferente. Né? O último deles, o 12º da carreira. Valentão. Vamos destrinchar essa fera aí. Sávio Pimenta, tudo bem, meu camarada? Prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, César. Boa noite, Tarcísio. A gente tem que estabelecer primeiro uma regra aqui. Nós vamos falar Tim Lizzy com a linguinha assim ou a gente vai falar Tim Lizzy pelo episódio inteiro? Porque... Tim Lizzy, né? Tim Lizzy. É um prazer estar aqui falando de Tim Lizzy. É uma das minhas bandas favoritas há muito tempo já também. Eu só não tô com a camisa porque tá muito calor, mas eu tenho aqui a clássica aqui com a logo. Essa logo é sensacional. Os meus filhos têm uma versão dessa reduzida também, por livre e espontânea pressão. Mas vamos falar aí do Thunder and Lightning, que é um álbum maravilhoso do Tim Lizzy. Esse negócio da Tim Lizzy é a sacanagem que tinha entre os amigos lá. Tinha um cara que não gostava e falava Tim Lizzy. Não dá não. Mas vamos lá. Em 4 de março, né, o dia que meu irmão nasceu, rapaz. 4 de março de 1983, nascia esse álbum que hoje está completando 40 anos pela Vertigo. E como é a primeira vez que a gente vai estar falando sobre essa banda, né, um álbum dessa banda no programa Papo de Peso, nada mal a gente falar também um pouquinho da banda para quem está ouvindo o Papo de Peso e também não conhece, né, Tim Lizzy, saber um pouquinho mais sobre ela, né, Tarcísio? Você que é o especialista de hoje. Não sou especialista de nada, você tá maluco. Cara, assim, a minha relação com o Tim Lizzy é uma coisa muito forte. Eu descobri tardiamente. Eu lembro do dia que o Phil morreu, dia 4 de janeiro de 1986. Eu ia fazer 13 anos. Eu já gostava de metal, de rock. E não sei se você lembra, César, aquele no rodapézinho do segundo caderno, lembra? Tinha umas notícias ali. Sim. E aí tinha um pequenininho lá dizendo que ele tinha falecido de pneumonia, se eu não me engano. Uhum. Enfim, para mim foi a maior perda. Assim, eu sempre penso no que o Phil Lynott e o Tim Lizzy poderiam fazer, né? Nesses aí 37 anos sem ele. Mas vamos falar especificamente do Thunder and Lightning, que foi o 12º álbum. Teve a entrada do conhecido agora, né? Na época era um ilustre desconhecido, John Sykes, né? Vindo do Tigers of Pentang, uma banda bem chata, que inclusive vai estar até aqui no Brasil ano que vem, no Summer Breeze, lá em São Paulo, em abril de 2024. E ele já chegou já botando a cara dele, né? Aqueles solos rapidíssimos. Ele é um cara que sempre teve uma pegada virtuose, né? Desde a época mesmo do Tigers. E nesse disco ele escreveu uma música, né? Cold Sweat. Acho que é a música mais pesada do disco, né? Curiosamente foi eleita como single, o primeiro single do Thunder and Lightning, Cold Sweat. Uhum. Eu gosto muito desse disco, mas eu acho ele muito diferente. Assim, muito diferente. Acho ele muito pesado. A produção é meio flat, né? É da época, tinha muito isso, né? E mesmo a versão remixada que saiu há 10 anos atrás, né? Continua a mesma coisa. Enfim, envelheceu bem o álbum. Tenho mais destaques para falar, mas eu vou passar a bola pro Sávio. Eu vou pegar até um gancho do Tarcísio para perguntar ao Sávio sobre um álbum diferente, né, dos demais. Seria um álbum, não seria um álbum para você começar a conhecer a banda, né, Sávio? Não, definitivamente não. Eu acho que assim como as bandas
né, nos anos recentes, tentam fazer um som, às vezes, semelhante ao que tá na moda, né? Quando o New Metal explodiu, muitas bandas tentaram fazer um som mais moderno. Eu acho que o reflexo do Thunder and Lightning, na época, era que o heavy metal estava na moda. E o Tin Lizzy, ele nunca foi pesado, né? Ele nunca foi, assim, a característica de ser o mais pesado. Mas eu acho que, com a entrada do John Sykes, como o Tarcísio mesmo falou, ele trouxe um peso que também era uma tendência da época, né? E eles estavam meio assim, opa, a gente tem que se atualizar, nós precisamos ser pesados também. Eu acho que acabou tendo esse resultado aí do álbum, né? Ele é um álbum pesado pela tendência também da época. Não sei se vocês concordam, Tarcísio. Não, concordo, mas é sempre engraçado. Agora eu me lembrei, né? A gente está falando, às vezes eu não preparo, utilizo, não preparo nada, bem na hora. Esse álbum, antes dele ser lançado, já foi anunciado como o último álbum deles, entendeu? Eles, antes de sair para turnê, eles já falaram, esse aqui é o nosso último disco, a gente vai fazer uma turnê mundial de quase um ano e tal, mas esse é o último disco. E, assim, resolveram, né? Seria coisa mais normal que eles fizessem um disco nos mesmos moldes, por exemplo, do Jailbreak, né? Não arriscar, né? Mas esse disco é muito, muito, muito diferente. Muito. Não é só o John Sykes. Né? A composição é diferente, a estrutura das músicas, né? É heavy metal, cara. Não tem história. A capa mesmo, horrorosa, sinal. Sim. Capa horrível. Da tendência, aquela. É a pior capa do chinês. Aquela do New Wave of British Heavy Metal, né? Que tinha acontecido um pouco antes, 2, 3 anos antes, 4 talvez. Então eles pegaram essa. Né? O Iron Maiden também aparecendo, né? O Iron Maiden, que é o filho direto do Tin Lizzy. Muita gente não sabe disso, as guitarras gêmeas, né? Adrian Smith, Dave Murray, Brian Robertson e Scott Gorham, ou Scott Gorham, John Sykes, Gary Moore, com Scott Gorham, enfim. O Tin Lizzy sempre foi tido como uma banda de grandes guitarristas. E aí chegou no final desse último e derradeiro trabalho, com a entrada do John Sykes. Eu não sei, cara, é bem próprio. Todo disco de John Sykes toca é muito pesado. 1987, do White Snake. É muito pesado. Sim. Se você As escuta, duas versões que eles fizeram, de Cry in the Hand e de Here I Go Again, também foram versões pesadíssimas. Foram melhores. Maravilhosos. Ficaram muito melhores. E assim, se você escutou 1987, né? E depois o disco seguinte, já com o Steve Vai na guitarra, o Sleep of the Tongue é muito decepcionante. É muito decepcionante. As guitarras estão para dentro, enfim. Mas isso é uma outra história. O White Snake a gente fala em outra ocasião. Se falar do White Snake sem chamar o Panamá, ele vai ficar chateado. Cadê Panamá? Panamá no White Lizzy, tá vendo? Alguma coisa ele tinha que ter de errado. Mas esse disco, não dá para dizer que foi só o John Sykes, né? Porque ele compôs só uma música. O Scott Gorham compôs as duas últimas, Heart Attack e Bad Habits, né? O grande destaque em termos de composição nesse disco é que foi o primeiro disco que o tecladista foi efetivado na banda, Darryl Wharton. E ele escreveu 4 músicas e ele, no mínimo, se eu estou me lembrando bem aqui, tem solo de teclado em 3 músicas. Na faixa título, Someday It's Gonna Hit You Back e Sun Goes Down tem uns leaks de sintetizadores ali, né? Tem uns cenários ali, né? Não, ele toca muito. E a produção continuou com Chris Sangaritz, que até faleceu tem uns 3, 4 anos atrás. É muito diferente. O Renegade, né, que foi o disco de 81 anterior, para esse disco. A produção tá muito diferente. E esse cara, ele também produziu Young Malmsteen, se eu não me engano, Judas Priest, Halloween, Angra. Isso, Envil. Isso. Gary Moore, Envil. Se eu não me engano. O Angra foi Gary Moore. O Angra foi o Fireworks. Ele escreveu as músicas também, junto com os caras, né? Vocês não acham que, o Tarcísio, em relação ao último, esse derradeiro álbum, mesmo anunciado como o último, o fato de ter soado diferente, não é aquele negócio meio, se der certo a gente desiste da aposentadoria? Se a gente viu aí.
né? A história tá aí para dizer que você tem sentido o que você está falando. Quantas bandas foram e voltaram? A realidade é que o Phil acabou com a banda, teve a pressão do Scott Gorham também. O Scott Gorham, ele conta que antes da turnê, antes de gravar o disco, ele foi na casa do Phil disposto a acabar sair da banda. Os dois eram para quem não sabe, eram viciados em heroína. Scott Gorham na merda, chegou lá e o Phil, que era um bom vendedor assim, convenceu a gravar mais um disco e sair em mais uma turnê mundial, né? E aí, cara, tem uma história que ele, em 85, ele começou a ter ideia de voltar com o Tin Lizzy. Ele chegou a especular com os amigos que ele gostaria de participar do Live Aid, mas os seus amigos, Bob Geldof e Midge Ure, não deixaram o cara participar. E também dizem que foi um dos motivos para ele mais ainda se afundar na heroína, na cocaína, na bebida, coisa que ele fez. Eu concordo. Bob Geldof principalmente, que sempre o Phil sempre ajudou e tal, é uma tremenda uma sacanagem. Sim. Eu também já li algumas biografias, alguns pedaços assim, que realmente isso contribuiu muito para ele se afundar nas drogas mesmo e resultar no que resultou, né? Afundar mais você ainda. Imagina. O Black aí o pessoal fala assim, não, mas ele estava drogado. Porra, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne tocaram. Eles estavam caretíssimos aí, assim, nessa época, né? Tava tudo tranquilão. Estavam tocando na velocidade assim, da luz. Foi horrível o show deles. As 3 músicas, nossa senhora. Então, assim, não é desculpa, né? Para mim, não é desculpa. E realmente isso... o Darrell Orton, né, disse isso numa entrevista recente. Falou que o Phil sentiu muito isso. Ele era um cara que estava do lado dele, era um dos, né? Como eu falei, escreveu 4 músicas com ele nesse último disco, então ele sabe bem. Desde os anos 70 era loucura, era bebida, era cocaína. Dizem que ele descobriu, quando ele foi para gravar o Black Rose em Paris, ele e o Scott Gorham descobriram a heroína, e aí, foi a derrocada mesmo, assim, o cara foi ladeira abaixo. Ô César, eu não acredito muito que ele tenha gravado esse álbum já num pensamento de ser o derradeiro dele, não. Até porque ele tinha planos de montar outra banda, né? Ele tinha alguns planos de carreira solo. Né? Tava tentando ali já há um tempo. E ele, inclusive... Teve o Glam Slam, que era uma banda dele. Ele fez a turnê nessa época também lá do Three Musketeers, lá, que ele... eu acho que eles ali, como o Tin Lizzy, eles já não estavam se dando muito bem, e talvez a sonoridade tenha soado diferente, assim, mas justamente porque eles já estavam meio que gravando assim, já não estavam muito preocupados em... vamos gravar porque a gente falou que tem que gravar. Né? E talvez por isso que o John Sykes tenha aproveitado essa janela aí, de repente, vamos fazer aqui bem feito aqui, vamos fazer direito, não sei. Já tá a banda, né, um pouco mais já cansada, assim, né? E aí o produtor, não sei. Depois que ele morreu, a banda se juntou, né, se reuniu, aí passaram até o Mickey D, baterista do King Diamond. Aqui não tributo, né? Tocou. Aqui não tributo, né? Porque não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. A mesma coisa é montar o Motorhead sem o Leme, né? O Whitesnake sem o Cover. Não, mas ainda assim, cara, por exemplo, nesse Tin Lizzy, né, tinha o Brian Downey e o Scott Gorham. Né? O Scott Gorham não é o guitarrista original, o Eric Bell, mas é da formação clássica. O Brian Downey, sim. Né? E eles estavam tocando até pouco antes da pandemia, com o Rick Warwick no vocal, o Damon Johnson na guitarra, Scott Gorham na outra guitarra, o Darrell Orton nos teclados. O baixista... John Sykes foi vocal também? Já tinha subido do vocal? Foi, mas... Foi. Gravaram até um disco ao vivo. Mas o baterista dessa última formação, o baixista era o cara do Mastodon. Troy alguma coisa. Troy Gregory, alguma coisa assim. E o baterista era o Scott Travis, do Judas Priest. Muito louca, assim. Nada a ver com a banda, assim. O Troy é um puta fã do Tin Lizzy, tem a ver, mas o Scott Travis
aquele baterista com os 2 bumbos. Não que o Brian Downey não usasse, usava bem, mas Brian Downey era swing pura, era shuffle, era, para quem entende de música, era outro tipo de baterista. Né? Mas teve essa época também, né, anterior com o John Sykes, que era ele, o Scott Gorham e o Darrell Orton, e aí mais o Marco Mendonça, Tommy Eldridge chegou a ser baterista também nessa época, depois o Michael Lee, que foi do The Cult, do Robert Plant. Então, aí teve essa formação logo depois do John Sykes, né? Ele ficou bastante tempo no Tin Lizzy e, né, com o Scott Gorham, Tommy Eldridge e com o Marco Mendonça no baixo. E aí teve ele falou que, aliás, desde essa época o John Sykes estava lançando o disco que não lançou. Ele saiu dizendo que tinha as coisas dele para fazer, até agora nada. Isso foi há uns 12, 13 anos, né? É uma morrinha do cacete. E entrou o Rick Warren. Né? Ia ter um projeto com Olha, rapaz, ele não tem nem espelho na casa dele. Porque nem ele aguenta ele, de tão chato que ele é. Imagina ele ter que olhar pra cara dele. Não, ele é muito malo, velho. Uma confusão de passou, né? Só não arrumou no Tin Lizzy porque ele ficou 1 ano e meio, 2 anos. Então tinha arrumado também. Foi rápido. Entendeu? Igual os dedos dele tocando guitarra. Então, assim, depois teve Black Star Riders, e aí? Teve essa nova formação do Tin Lizzy, né? Com o Rick Warwick no vocal. Na primeira formação tinha até o Vivian Campbell do Def Leppard, do Dio, que a gente falou outro dia, né, o César? Falou do Holy Diver. Foi. E aí foi até uma volta do Vivian Campbell, tirando aquela pecha dele de guitarra base de luxo que ele tem no Def Leppard, ele meteu a mão no Tin Lizzy ao vivo e espetacular, assim. Mas é isso, estamos no dia de hoje, tem o Black Star Riders, né? Saiu todo mundo. Eu gosto, mas esse último disco eu não gostei. Não, é porque esse último disco é um álbum solo do Rick Warwick. Né? As características do Tin Lizzy saíram, mas, cara, quando o Black Star Riders surgiu, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Aquele primeiro álbum dele. Eu gosto do primeiro e do quarto. Então, Sávio, mais alguma coisa? Antes da gente ir pro próximo quadro, que são as 3 melhores do álbum. Não, eu queria pontuar, o que eu ia falar no início, mas acabei não falando. O Tin Lizzy é aquele tipo de banda, quando você tá numa roda de amigos, tá no bar e você comenta do Tin Lizzy, aquela banda que os seus amigos sempre falam assim, pô, eu deveria ouvir mais Tin Lizzy. E poucos fazem. Porque quando você explora a discografia da banda, é igual você começa a enxergar o código da Matrix, sabe? Você começa a ver a extensão do legado que a banda tem até os dias de hoje. Para quem gosta de heavy metal, para quem gosta de metal melódico, power metal, até mesmo death metal, com esse death metal mais melódico, cara, as guitarras gêmeas, cara, as melodias, sabe? É um legado incrível. Então, eu sou o cara que sempre levanta a bandeira para todo mundo, escuta Tin Lizzy. Não é pesado, mas você vai gostar, sabe? Assim, é muito importante. E aí, agora a gente está falando do Thunder and Lightning, que é pesado, pô. Então, dá uma chance, assim. É um apelo muito que eu faço para todo mundo. Tin Lizzy deveria ser muito maior do que ele né? Eu falo porque ele tá aí para ouvir até hoje, né? Isso. Mas eu queria fazer esse apelo, eu queria fazer esse manifesto aí. Você sabe que antigamente era pior. Quando eu comecei a escutar, no começo dos anos 90, comecei a escutar Tin Lizzy em 1990. Eu já conhecia. Mas ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Era difícil, era só o pessoal mais velho que conhecia e tal. Hoje em dia, não. Ao longo desses 33 anos que eu curto a banda, eu percebi que muita gente começou a prestar atenção. Ainda não tem o valor merecido, como você está falando aí. Mas eu conheço muita gente que fala, pô, respeito. The Boys Are Back in Town, Whiskey in the Jar, Why One. São músicas que Why One toca pra caramba. Eu vou em São Paulo, toda vez que eu em São Paulo, toca essa música. Aqui que não toca, no Rio toca nada, né? Túmulo do rock, total. Mas enfim, outra história. Alô, César Mackenzie, volta logo, hein, porra. Porra. Precisamos de você. O Rio é samba, né, cara? Pelo amor de Deus.
Mas Nós somos a resistência. o Tin Lizzy tá dentro, pra mim, como o Uriah Heep, Bad Company, né? Bandas que eu passei a gostar depois daquela enxurrada do Rock in Rio primeiro, aquele boom, né? Que você só curtia a galera que estava linkada ali nos músicos das bandas, né, que tocaram ali no Rock in Rio e que depois você foi obrigado a consumir os álbuns antigos, porque você não conhecia nada, você conheceu tudo de uma vez só e você não tinha tempo, na verdade, de curtir coisas boas como essas bandas. E nem todos os discos do Tin Lizzy foram lançados no Brasil, né? Ainda tem isso, verdade. Ainda tinha isso. Isso tinha. O César pode falar melhor que eu. Porrada de. O Iron Maiden mesmo só lançou, acho que no The Number, depois voltou pro primeiro, depois do Cave Killers. São de artista na época, ou sabe, você é mais novo que a gente, é mais novo, eu acho. Tinha muito isso. Tinha esse lance dos discos não saírem aqui, a gente correr atrás de importado, né? Ou quando era lançado. Era uma coisa louca, assim. Teve uma banda chamada Silent Ungle, sei lá. Acho que Sonsaço. Então, eu toco na rádio. Estão aí até hoje. Você sabe que eles lançaram 2 discos no Brasil. Só que lançaram errado. O disco... o disco foi para um, para outro. Pô, doideira, cara. Eu já ouvi falar nessa história aí do disco trocado. Mó doideira. Que aí a capa era aquela lá, toda lá do metalzona, mas o som... Eu comprei o vinil do Saxon, que era o Rock the Nation, e dentro veio o Cruzeiro. E cara... Mas a troca foi boa aí nesse caso. Foi. O Cruzeiro... Eu vou ficar quieto, eu vou... Bem melhor que o Rock the Nation. Vou falar baixo. Eu acho o Saxon chato pra caramba. Tem coisa boa, tem coisa que vale ali. Não é uma discografia impecável, né? Mas tem coisa boa ali, cara. Tem coisa boa não ali. consigo. A voz do Biff me irrita. Assim. Muito bem. Vamos então para as 3 melhores do álbum. E aí, quem começa, hein? Eu começo, então? Começa. Vou começar. Eu fiz algumas anotações aqui, porque começa com Thunder and Lightning, que é a faixa título. Cara, aí eu falei que antes da gente entrar no ar, que eu lembrava dessa faixa, porque era bem parecida, um tempão que eu não ouvi esse álbum, e bem parecida com o Motorhead, né? Até a voz do Lynott estava um pouquinho puxado do Leme, a porrada da música. Então, essa é uma que, logicamente, devidas comparações, mas achei bem... Eu gostei por causa disso, marcou. This Is The One não é ruim, mas eu não vou colocar, não. Nessa, não. The Sun Goes Down, cara. Nunca gostei dessa música. Eu acho chatinha, muito arrastada, cara. Sinceramente. Pra mim é uma das melhores. Porra, não consegui gostar dessa música. Aí, a que fecha o lado A é outra que eu vou mencionar aqui, que é de Holy War. Gostei dessa música. Essas duas eu lembrava. Do lado B, eu não lembrava de nenhuma. E eu escolhi hoje. Ouvindo hoje, eu fiquei, porra, eu tenho que escolher mais uma música aqui. Cara, eu não vou citar Cold Sweat. Someday She's Going to Hit Back também não, apesar que também essas duas não são ruins. Eu estava em dúvida entre Baby Please Don't Go, mas eu acabei por causa da letra. Eu fui aquela famosa tradução assim, meia mandrake que você faz conforme vai ouvindo e acompanhando a letra. E por tudo também de como foi o último álbum, acho que é a música que carimba esse último álbum e a despedida do Lynott, que é Heart Attack.
Que ele fala... A letra é bem autobiográfica, né? Né, vou ter um ataque, o mamãe, o papai, vou ter um ataque, vai explodir o coração, uma merda dessa, mais ou menos assim. E eu gostaria de citar essas 3 músicas nesse álbum aí, no Thunder and Lightning do Tin Lizzy. Bem... É engraçado, só fazer um parênteses, várias letras do Phil Lynott, ele pede ajuda. Ele até o final ele foi pedindo ajuda. Né? Tem uma música, disco solo dele, que ele canta em Dublin, eu esqueci o nome. É bem pop. Que até como é que é o nome? The Chorus regravou no acústico dele. She was a... The boy is cracking up. This boy is broke down. Ele sempre pedindo ajuda. Né? Ele sabia que ele não conseguia controlar o vício dele, né? Old Town. Isso. Obrigado. Essa música é maravilhosa, cara. Essa música você escuta, ela é datada pra caramba, o som, assim, mas ele é lindo, cara. Nossa. E a versão do The Chorus, cara, ficou maravilhosa. Não sei se já escutaram no acústico. Se não, escutem, porque ficou bem fiel, assim, mas um pouco mais, né, acústica, né? Com uma sonoridade um pouco mais moderna. Não conheço não, mas vou dar uma conferida. Bem, Sávio Pimenta, sua vez agora de citar as 3 músicas. Vamos lá. Que você destacaria nesse álbum. Eu vou começar, eu me senti ofendido, porque a minha primeira é o The Sun Goes Down, que é uma das músicas mais belas da discografia do Tin Lizzy. Um clima maravilhoso, um clima meio faroeste, né? Meio cowboys cavalgando ao pôr do sol, né? Como a música já diz. E eu acho que o Tin Lizzy tem muitas músicas na discografia únicas, que fogem até completamente do estilo da própria banda, que marcam. E essa é uma delas. Outra que eu vou só comentar aqui rapidinho, eu adoro a Dance in the Moonlight. Eu falo para meus amigos que é uma das músicas mais estilosas já criadas pelo homem. Porque assim, eu gosto dela. Então, a The Sun Goes Down, ela tem um clima, assim, ela me traz uma tranquilidade dentro de um álbum pesado que eu gosto muito. E eu queria também abrir um parêntese aqui, uma banda chamada Night Demon, que o baixista também toca no City Jungle, que a gente comentou agora há pouco aí. Tem um cover maravilhoso da The Sun Goes Down, que, diferente da música original, da metade para o final eles aceleram. E, por incrível que pareça, casa e fica muito legal. Assim, eu indico, já que você indicou o Old Town aí do The Chorus, eu indico o Night Demon tocando The Sun Goes Down. Então você me passa o link, que eu vou colocar o link dessa música na descrição também do programa, para o pessoal dar uma conferida. Beleza. Aliás, o próprio Night Demon é uma banda muito influenciada por Tin Lizzy e Iron Maiden, assim, que eu indico, assim, eu gosto muito da banda. A minha segunda também, The Holy War, é clássico. Para mim, ela é gigante, ela é épica, ela tem as guitarras gêmeas no início acompanhando, e entra o Phil Lynott meio que narrando, né? Ele era um excelente narrador, né? Ele narra as músicas, ele narra histórias, então ele entra contando uma história, então eu acho ela maravilhosa. Eu fiquei na dúvida entre a Cold Sweat pelo legado também, várias bandas já fizeram cover, né? O Johnny Land, o Halloween, mas eu gosto muito da Baby Please Don't Go, especialmente a versão ao vivo que tem no Life Live. Ela no ao vivo, a sonoridade dela é melhor, como o Tarcísio falou que a produção do álbum é meio flat, ela no ao vivo ela ganha uma vida, ela ganha um pouco mais de velocidade, e o refrão com o backing vocal da banda fica melhor ainda. Então a minha terceira é essa, Baby Please Don't Go. Pedindo desculpa ao Sávio pela ofensa, eu passo a palavra agora para o Tarcísio. E aí, Tarcísio? Então, vou de trás para frente. A minha terceira preferida é Baby Please Don't Go, que é uma das músicas que o John Sykes simplesmente
arrasa ao vivo. É absurdo o que ele faz. É absurdo o que ele faz. Mostra, ele bota, assim, bota na mesa. Fala, meu irmão, esse aqui... a música toda ele solando, cara. Ele solando. O legal foi o Scott Gorham não fazer questão, né? Saber que tinha um grande guitarrista ao lado dele e deixou o cara brilhar, né? Essa é a minha terceira. A segunda, rapaz, a minha segunda é Holy War, que tem um solo também, outro puta solo do Sykes. Essas guitarras, né, em começo, tem 3 partes, né? Começo, meio, fim, as guitarras gêmeas, como o Sábio falou, faça uma ambiência legal. E a letra foi escrita há 41 anos atrás, obviamente foi em 82, 83, e ela é mais atual do que... A letra fala exatamente do que está acontecendo. Holy War, Guerra Santa, né? É triste. É triste. Ver que nada mudou, né? Essa letra é atual há 1000 anos. Mas assim, e a minha preferida, e aí a gente tem agora, eu, sabe, tivemos as mesmas escolhas. A minha preferida são assim, a letra é outro pedido do Phil. Se você ler, é outro pedido. Os demônios que ele fala na letra, só para mim, assim, metaforicamente, são as drogas, né? Ele falando que o sol tá se pondo, que ele tá vendo que, como você falou, aí já foi você, César, que já tá vendo que o final já estava chegando, de tantos exageros e tal. E como eu gosto de guitarras, né? Para mim é o melhor solo do disco. Scott Gorham, dessa vez, ele comete um solo absurdo. Tem uma hora que ele dá um bend, que ele fica mantendo a nota. Nossa, que lindo. Nossa, essa música eu me emociono sempre escutando essa música. Aliás, Tin Lizzy é a única banda que eu escuto alguma música eu choro. Mas não contem pra ninguém, não, tá? Olha só. Southbound, Running Back, eu lembro minha mulher, meu filho, a gente escutando. Cara, se eu for parar pra falar, assim. E a minha música preferida da vida toda é The Boys of Town. As pessoas dizem, porra, é mais manjado. Não interessa. Essa música, quando eu tava de cabeça quente, eu escutava pra me acalmar. Juro que é isso mesmo. Se eu ia sair pra noitada e queria pegar a mulher, queria ficar com a mulher, eu escutava essa música. Se o meu time... Pô, eu canso de escutar jogo do Fluminense. Eu sou maluco, cara. Eu fico escutando a coletânea do Tin Lizzy. Aí toca essa música, sempre sai um gol. Aí eu fico escutando ela repetidamente 90 minutos. Pra sair outro. Não, assim, pra mim é maravilhoso. Se vocês fizerem do Jailbreak, se vocês não me chamarem, eu nunca mais faço nada. É o top 3 da minha vida. Não, tem um álbum do Tin Lizzy que completa 50 anos também em 83. Qual é? Vagabonds of the Western World. Isso, é isso aí. Saiu edição especial, né? Saiu edição especial semana passada. Só agora. Mas é um disco que eu acho que não tem a cara do Tin Lizzy. Estava começando alguma coisa ali. Tin Lizzy são 2 guitarras pra mim. Acabou. O Tin Lizzy pra mim começou no Jailbreak mesmo. O Nightlife... Não, Não. Faz isso não. Oficial, assim. Caraca, o Tin Lizzy é esse aqui. Porque, tipo, o anterior, o Fighting, o Nightlife, tinha algumas características, mas o álbum, ainda tinha algumas... O álbum no qual nasceu a identidade do Tin Lizzy, qual foi? O Tarcísio fala aí primeiro. Fighting. Eu acho que é o Jailbreak. Não, ali tem as guitarras... Se você escutar ali, começaram as guitarras dobradas de fato. Né? Wire One, Freedom Song, King's Visions, que mais? Não vou lembrar, mas essas 3 assim são bem. E outra música que me emociona muito é Freedom Song. Você escutar a letra, cara, era um negro que foi assim, dá a entender que foi caçado em algum lugar pelos brancos e foi foi colocado na forca e pergunta para ele qual o seu último desejo. Ele fala, believe in my freedom song, doesn't matter what you do to me. Então, tinha essa parada também. Tin Lizzy sempre foi, né, para quem não conhece, uma banda
com as letras maravilhosas. Eu falo pra cacete. Tô substituindo o Loquídio hoje aqui nesse quesito. E ele... Eu quero também manifestar que também, se for falar do Jailbreak e não me chamar, eu vou ficar chateado, porque no Jailbreak tem a minha música, uma das minhas favoritas do Thin Lizzy, que é o Warriors. Essa música, eu mostro pra todo mundo. Essa música é muito pesada. Muito. Pô, Brian Downey, meu Deus, essa música. E Brian Robertson, né? O solo de Wawa. Faremos o Jailbreak, pode deixar. Serão convidados. E a menção rosa também de músicas boas pra galera ouvir, que foi o lançamento póstumo, depois que o Phil faleceu, que é a Dedication. A Dedication é maravilhosa. Inclusive, se uma pessoa pegar desapercebida e ouvir Dedication, eu acho que ela vira fã do Thin Lizzy, cara. Porque ela é grudenta, ela é maravilhosa. Ela tem todas as características do Thin Lizzy clássico estão ali, né? Você sabe a história dessa música? Sei mais ou menos, mas você vai contar melhor com certeza. Então, essa música era uma demo do Grammy Slam, né? Eles já tinham, acho que eles tinham começado a gravar. Era Lawrence Noyes, acho que esse nome do guitarrista. Que até depois, essa música foi lançada na coletânea Dedication, só como Phil Lynott como compositor. Esse rapaz, eu esqueci o nome dele, cara. Alguma coisa Lawrence, que era guitarrista do Grammy, né? Ele entrou na justiça e conseguiu, né, provar que ele era um dos compositores dessa música. E ela foi oferecida para ser gravada com... tirar todos os instrumentos, deixar só o baixo e a voz, e o Gary Moore, Scott Gorham e o Brian Downey tocarem. Só que não sei por que o Gary Moore não apareceu. E aí o Scott Gorham gravou, essa música é feita em trio. Assim como o Bad Reputation foi gravado quase inteiramente como trio. Sim. E ele gravou todas as guitarras, e o solo dessa música é bem legal. Não tem nada a ver com o estilo dele, né? Cheio de alavanca, mas boa lembrança, sabe? Boa lembrança. Essa música eles fizeram... Ela é bonita, né? Ela fizeram um arranjo bonito, cara, no final. Nossa! Enfim. Legal, bacana. Muito Vamos bem, falar gente. mais de Thin Lizzy. E ouvir também. Em breve estaremos falando do Jailbreak, né? Ele foi lançado aqui em 7.4? Não, 7.6. 7.6. Ó, então... 7.4 foi o Nightlife, 7.5 foi o Fight, 7.6 foi o Jailbreak, o Johnny the Fox. Muito bom também. 7.7 foi o Bad Reputation, que também é um disco que eu gosto muito. Muito bom também. Tudo é muito bom. Tá aí, galera. Vocês curtiram Papo de Peso, 40 anos do Thunder and Lightning, do Thin Lizzy, completando 40 anos, né, em março. Completou em março, na verdade. E tá aí o álbum do coração, não só do Sábio, como do Tarcísio Chagas. Eu também gosto da banda, mas confesso que eu fui apreciá-la bem depois que já estava nos anos 90, por aí, quando a banda já nem existia mais ainda, né? Mas você fica convidado, na descrição desse vídeo vai estar o link para você ouvir esse álbum e também tudo que a gente comentou aqui a respeito dos 40 anos de Thunder and Lightning. Sávio, obrigado pela sua participação mais uma vez. E como é que tá aí o Mosh Lab? Vamos lá, tem um pequeno podcast que a gente fala sobre metal e rock and roll. Todo mundo está convidado a curtir, a seguir. É o Mosh Lab Podcast. Você acha ele no YouTube e no Spotify. E é só um hobby mesmo, só porque eu gosto muito de falar de música pesada. E eu e o meu amigo, a gente grava semanalmente lá. O único que ganha dinheiro com isso é o Tarcísio, que também eu sou só hobby também. Tarcísio. O único daqui que ganha dinheiro com o rock é o Tarcísio. Olha, ganho pelo Nomútil. Tarcísio, obrigado pela sua participação, meu amigo.
Cara, é um prazer sempre estar aqui com você, com o Sávio. Senti falta do meu amigo histriônico, Loquídio Paramá. Você, Oscar. O clima ficou outro, mas enfim, ficou muito legal também. É só chamar que eu venho. Eu tenho fazendo um merchan, eu tenho uma empresa que assessora músicos, né? Chamada The Bridge. Trabalho escrevendo, deixa eu lembrar de todos, no Confere Rock. Estou voltando agora para escrever também para o Canal Aberto TV, que é uma produtora aqui de Niterói. Take a View, que é um amigo meu fotógrafo, aí eu escrevo às vezes para ele. E o último é o Tomaruma, que é um canal do Nordeste que tem no YouTube. Eu assisto. Tomar uma, né? Enfim, obrigado, César. Obrigado por sempre estar lembrando do amigo aqui. E, mais uma vez, estou sempre à disposição. Se eu chamar uma ordem. Opa, tá bom, querido? Prazer, cara. Muito obrigado mesmo, Sávio, Tarciso. Meus amigos, lembrando, né, de dar aquele like, compartilhar, acionar o sininho, se inscrever. E toda vez que o Papo de Peso subir para o nosso canal, você vai ser avisado. Um grande abraço, até a próxima. Saúde e paz para toda a família. Tchau, gente. Valeu.